Como nós dissemos, existem várias maneiras de sequenciar as atividades no MS Project. Nós colocamos já o sequenciamento pelas colunas predecessores e sucessores, colocamos através do Ctrl F2, selecionando na ordem que nós quisermos promover as ligações. Falamos do início, fim, mas não falamos do início-fim. Vou aproveitar então agora para mostrar uma outra maneira de nós sequenciarmos, utilizando o diagrama de Gantt que vocês vão ver na unidade 5. Vou aproveitar, já preparei aqui 4 atividades que juntas definem uma linha de produção, o sequenciamento dos sucessores está aqui, e atividades do tipo fim, ou atividades do tipo início, são facilmente reconhecidas e representadas aqui por esse diagrama de Gantt. Mas o nosso objeto aqui vai ser a atividade iniciar mandando terminar. Eu vou colocar a produção mais para baixo e vou dizer que isso aqui é de produção, se a produção define um produto. Se a produção define um produto. Está aqui. Uma atividade que é comandada pela atividade AT3, que eu vou dizer montar, é uma atividade chamada licenciar. Esse licenciamento, ele produz uma licença. Se ele produz uma licença, essa licença ela tem que existir quando eu for montar. Então, eu faço uma ligação daqui para cá, ou seja, a 11 manda a número 5, a linha 11 manda a linha número 5, mas não no sentido de fim-início, e sim no sentido de início-fim. O que significa isso? Que a 11 comanda predecessora, a 5 comandada, sucessora, com uma ligação que determina que quando a 11 for começar, determina que a 5 deve terminar. É uma coisa assim, um tanto quanto abstrata de entender, mas fica mais fácil quando nós descobrimos que há uma cadeia de produção e uma cadeia de apoio. A administração, apoio. Uma das atividades é licenciar. É possível construir, montar qualquer coisa sem a documentação legal, social, ambiental, administrativa que normalmente encontramos no mercado. É possível produzir qualquer coisa sem, digamos assim, essas licenças. É possível na construção, é possível produzir, mas existem algumas documentações que, se não existirem, não permite que após o término, onde esse término é um marco, não permite que após o término do produto, o produto seja utilizado. Então, repetindo, é possível produzir, está aqui a sequência, eu não preciso desse papel para construir o meu produto, mas eu preciso desse papel para viabilizar o negócio. E, nesse caso, a licença, que dura um tempo para ser conseguida, gera um documento,
que vai ser utilizado para garantias aqui. Se eu modelar 5SF, eu consigo determinar qual é a data que eu preciso iniciar a licença para que ela termine quando ela começar, quando a montagem começar. Se sabemos o prazo e sabemos a data de início da montagem, a execução e a programação de trabalho do licenciamento é automaticamente calculada. Então, as ligações SF existem para modelar o início, que também é um marco, e a cadeia produtiva se estabelece aqui, e as atividades de apoio são agendadas, programadas e planejadas em função dessa modelagem. Nesse caso, eu estou utilizando SF. Todas as atividades que são do tipo apoio à legislação, apoio a condições ambientais, apoio à segurança, apoio à administração, podem ser modeladas assim. E as atividades de produção não devem ser modeladas com ligações do tipo SF. E deve-se usar de muito critério ligações do tipo SS ou FS. Então, você pode fazer ligações pelo arraste dos elementos, ou pelas outras maneiras, outras 7 maneiras que nós já fizemos, de colunas e links. Nosso objetivo agora, então, é falar, basicamente, do diagrama de rede. Nós já ensaiamos alguma coisa onde apresentamos as sequências e elas apareciam no Network Diagram. O Network Diagram, voltando para o nosso projeto, que foi montado todo em planilhas, agora parte para um modo novo. É um modo em que, ao invés de uma estrutura hierárquica, vemos um fluxo de processos. Só que nesse fluxo estão incluídos elementos que não fazem parte do sequenciamento de atividades. Projeto, ADM, produção, casa. Para evitar isso, botão direito, na área branca, layout, eliminamos então, não mostramos mais os resumos. Ficamos apenas com o fluxo de trabalho e aquelas 3 atividades que não possuem sequenciamento, serão abordados na aula 4. Mas são necessárias. Por enquanto, nós não sequenciamos, porque elas serão entendidas melhor na aula 4, na unidade 4. Esse modo permite que nós vejamos, como eu disse, o fluxo de trabalho. E aqui nesses retângulos e hexágonos, estilos de caixa, vamos ver estilos de caixa, retângulos, hexágonos. Nós temos aqui vários elementos que podem ser mostrados nesse diagrama de rede. Os retângulos são para atividades. Atividades são os elementos que nós estamos estudando agora. Críticos e não críticos serão objetos da aula 4, mas são retângulos e dentro deles tem algumas informações. Os milestones podem ser críticos e não críticos, ou seja, os milestones são representados como marcos em hexágonos. E tem elementos também. As atividades possuem início e fim e o marco possui
uma data e um ID. Como nós não estamos trabalhando com tempo, com datas, estamos trabalhando apenas com atividades e as suas relações, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um modelo de informação, não um modelo de dados para marcos, ou um modelo de dados padrão, ou um modelo de dado de custo. Vamos criar um modelo de dados nosso, novo, e vamos construir um modelo para diagrama de rede. Diagrama de rede. Eu tenho 1, 2, 3, 9 campos, ou eu posso mudar isso para 4 por 4, 16 campos. Eu vou deixar o meu layout com 2 e 2, num tamanho 100%. Eu vou dizer que no primeiro quadradinho, na primeira célula, eu vou colocar o ID. No segundo, eu vou colocar o WBS Code da atividade. Aqui eu escrevo o nome. E aqui eu não escrevo nada, eu vou deixar em branco. No ID, eu não vou colocar nenhum identificador do tipo ID, dois pontos, ou nome, 2 pontos. No ID eu não vou colocar nada, mas vou fazer com que o ID seja tamanho 11 negrito. Acme, início, grande, name, no name eu vou escrever nome. Criei então um modelo diagrama de rede. Para atividade, para milestone eu vou usar modelo diagrama de rede. Mas eu quero que as bordas respeitem o shape, a forma, respeite o que já foi combinado pela Microsoft. As cores, eu quero que tudo seja de uma cor só, não faz sentido verde, azul e vermelho, por enquanto. Eu quero que a espessura do fio seja pequena. Eu quero que a cor de fundo seja branca e que o pattern, ou seja, o padrão de preenchimento seja branco. Ou seja, eu estou querendo que o meu diagrama de rede represente apenas o fluxo, sem nenhuma outra informação. As setas vermelho e azul também eu não quero, então eu vou em layout, não no estilo das caixas, mas no layout. E digo que os links não são azul ou vermelho, eles vão assumir a cor da caixa. Pronto. O que nós temos agora na tela é um diagrama de rede que eu fiz sobre o diagrama da Microsoft. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia, dando o nome de 040, diagrama de rede, lembrando que eu já estraguei o diagrama Network da Microsoft. Agora eu tenho EAP, preenchimentos de outras informações, estruturação de outras maneiras, as atividades, os atributos iniciais, um modo para colocar quantidade, outros atributos, quantidade, um modo para eu preencher a descrição, e agora eu tenho um modo só para ver o diagrama de rede do meu projeto, sem cores, formas estranhas, e sim exatamente com aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero ver atividade 1, passa para atividade 2, passa para atividade 3, passa para concluído, que dispara 2 processos de produção, sendo que, se eu encolher, eu vejo claramente uma linha de produção, outra linha de produção definidas pela casa, piscina e churrasqueira. Lembrando que tem um planejamento antes de tudo e lembrando que eu tenho um encerramento após tudo.
As etapas estão claras aqui. Iniciação, planejamento, execução, encerramento, conclusão. E essas 3 atividades, como eu já disse, veremos na unidade 4. Botão direito, estilo de caixas, podemos trabalhar e pesquisar. Botão direito, layout, mostra para a gente a arrumação desses elementos. Trabalharemos sempre que possível com esse modo Straight, onde as setas são direcionadas diretamente para a caixa. Vamos explicar por quê? Faz de conta que estivéssemos trabalhando assim e fizéssemos uma ligação daqui para cá e daqui para cá. Estamos vendo ligação entre esse. Então, essa é outra maneira de fazer ligações entre atividades. Não recomendamos essa maneira. Duplo clique sobre a linha, apagamos a ligação. Duplo clique sobre a linha, apagamos a ligação. Às vezes, as setas passam por cima, por trás, e não sabemos se de fato há uma ligação da atividade com a outra. A melhor maneira de entender isso é dessa maneira, com essas setas radiais. Por que nós falamos que não é bom usar essa maneira para fazer sequenciamento? Porque ao fazer o sequenciamento sobre o objeto, encontramos o sequenciamento. Porém, se ao errarmos o objeto, estaremos criando um outro objeto, sem saber aonde, nem subordinado a que, sem querer. Então, apaga e apaga. É uma maneira de fácil sequenciamento, porém com os devidos cuidados por conta dos problemas que nós podemos ter. Ajustamos as caixas, cores e formas, ajustamos o conteúdo da caixa, ajustamos a aparência do diagrama, mas podemos mostrar também os tipos de ligação. Vamos ampliar. Fim, início, fim, início, fim, início, fim, início, fim, início, fim, início, fim, início. Todos aqui parecem estar fim, início. Então, o layout permite também mostrar fim, início. Lembrando que aqui é um diagrama de precedência, um diagrama de dependência, e não para explicitar a ligação início, início e fim, fim. Uma outra coisa é esconder os campos. Ao esconder os campos, nós temos uma visão bem clara que a rede inteira está íntegra, está toda fechada e amarrada, e vemos os caminhos de produção. Não sei se esse caminho é mais longo do que esse aqui. Não sei se esse caminho é mais longo do que todo esse aqui junto. No momento, sabemos apenas que há 3 linhas de produção para atingir, a partir de um planejamento, um trabalho de conclusão. O último ponto da nossa unidade são os campos estruturados.